Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Naquele dia, eu estava fazendo uma coisa que praticamente eu fazia no automático. Eu estava me preparando para sair com o carro. Aliás, eu estava saindo da garagem já de casa, porque eu estava indo ao médico que eu havia marcado já com uma certa antecedência. Foi quando, de repente, uma mulher de vestido longo, com muitas flores coloridas, um vestido florido, ela atravessou a frente do meu carro e ela, não satisfeita em atravessar na frente, ainda bateu no capô. Sabe quando a pessoa bate no capô do carro? Bateu assim no capô do carro. Tanto que eu levei um susto. Eu já ia xingar a mulher. Aliás, é uma coisa que eu estava habituado a fazer, sabe? Eu era uma pessoa até ali extremamente arrogante, sabe? Eu era extremamente arrogante. Eu me achava muitas vezes com o rei na barriga. Eu achava que eu estava por cima da carne seca. Então eu não permitia que ninguém me atrapalhasse, que ninguém atravessasse o meu caminho, e aquela mulher foi ousada demais. Então eu já estava pronta para dizer poucas e boas para ela, ofendê-la, porque na minha concepção era justamente o que ela merecia. Atravessou a frente do meu carro, bateu no capô do carro. Quem ela está pensando que é para colocar essas mãos sujas no meu carro? Eu fiz até um gesto de xingá-la. Mas a mulher de vestido florido e longo, ela faz aquele gesto do psiu, sabe? Levando assim o dedo indicador à frente dos lábios. Tipo, fica quieta. Ou até de maneira menos educada ainda, cala a boca, né? Eu achei um desaforo. Arrogante como eu era, eu achei aquilo um desaforo. Além de quase ela ter provocado um acidente, ainda estava me mandando calar a boca. Eu me sentia, já disse a vocês, a rainha. Eu era uma princesa. Eu me considerava uma mulher bonita, jovem, sabe? Ninguém podia atrapalhar o meu caminho de sangue quente. Fiquei vermelha de raiva. Abaixei o vidro e falei pra ela: Ô, dona, que palhaçada é essa, hein? Tá doida? Tá maluca? Que é? Bebeu? A mulher não respondeu. Ela não respondeu. Eu fui mal educada com ela. Que palhaçada é essa? Tá doida? Que foi? Bebeu? Ela foi na direção do carro, mas quieta, sem dizer nada. Ela foi na direção do carro e eu tava com o vidro já baixado do carro, então ela se aproximou de mim. Ela foi na direção do meu carro, eu já estava com o vidro do carro baixado, e ela disse: fica quieta e não vá ao médico, porque ele vai acabar com o seu sonho. Escutou? O médico vai acabar com o teu sonho. Eu não entendi absolutamente nada. Eu estava totalmente desconfiada daquela mulher. Agora, como é que ela
poderia saber que eu estava saindo para ir ao médico, porque aquele era o meu destino. Fiquei muito intrigada e eu perguntei para ela, depois de um tempo em silêncio, assim meio com raiva ainda, mas por que a senhora está falando isso? Por que eu não devo ir? Eu estava sentindo um desconforto. O motivo pelo qual eu estava indo ao médico, eu explico. Eu estava sentindo desconforto no meu abdômen. Eu não tinha ideia do que poderia ser. Eu sempre fui uma mulher muito saudável, mas eu tinha aquele problema. Um problema que eu trazia comigo, congênito, desde que eu fui gerada em toda a minha vida. O fato era que eu não podia engravidar, eu não conseguia engravidar. Eu já estava casada havia 12 anos. Eu já tinha procurado vários especialistas, mas eu só tinha gastado dinheiro, e até ali gastado bastante dinheiro e em vão, porque o meu sonho era impossível de se concretizar. No final, os exames todos indicavam aquela mesma anormalidade. O meu útero, ele era mal formado. Ele era quase que todo colado por dentro. Então, depois de ter descoberto tudo isso, eu praticamente desisti daquele meu sonho de ser mãe. Era grande. O sonho de ser mãe era grande em mim. Mas eu praticamente havia desistido. Até que naquele dia, depois de um desconforto abdominal, eu indo ao médico, aquela mulher de vestido florido cruza o meu caminho e me diz aquilo. Fiquei olhando para aquela mulher, esperando uma explicação mais lógica, plausível, porque eu sou da lógica, eu sou plausível. Até que aquela mulher me disse: eu sou uma cigana. Eu sei o que eu estou te falando. Não vá ao médico. Não vá. Ele vai acabar com o teu sonho. É só o que eu tenho para lhe dizer. E aí, ela começou a caminhar e eu ainda chamei por ela, mas não sabia o nome. No entanto, ela me havia dito que ela era cigana. Então eu falei: cigana! 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 Chamei umas 3 vezes, mas ela não me ouviu e de repente ela entrou no movimento de pessoas e aquela mulher desapareceu. Assim, da mesma forma que ela havia aparecido, ela simplesmente desapareceu. E eu no carro pensando: meu Deus, o que eu faço? Como essa mulher sonhou, imaginou que eu estava indo ao médico? E que história é essa de dizer que o médico vai acabar com o meu sonho se eu for? Explicando melhor para vocês, o nome da doença que eu sofria é um nome um pouquinho complicado, chamado sinéquia uterina. A sinéquia uterina são aderências encontradas dentro do útero, com aspecto semelhante a cicatrizes. Essas sinéquias, elas podem ser causadas por um monte de coisa: agressões ao endométrio, infecções uterinas e até outros motivos. Até pode ser uma reação natural do organismo. Era o meu caso, sabe? Esse tecido cicatricial, é assim que o médico chama, ele era uma manifestação normal do meu organismo. Meu organismo se sentia agredido naquela região e, como proteção, produzia cicatrizes. Então eles chamam de tecido cicatricial. Ocorre na região das tubas uterinas e isso pode resultar na obstrução ou perda de função. Era o que tinha acontecido comigo. Então isso dificulta muito uma fertilização e acaba se tornando um motivo para o casal não conseguir engravidar. Meu caso era complicado. Eu não podia engravidar.
mas eu teria que ir ao médico. Já estava marcado aquele desconforto. E ele acabar com o meu sonho? Como assim? Fui ao médico. Estava marcado. Eu já disse a vocês, eu era arrogante. Eu me sentia a dona da verdade. Eu fui ao médico. Chegando lá no médico, uma surpresa. E aí eu comecei a entender o que queria me dizer a cigana. Eu estava grávida. Grávida? O senhor tem certeza absoluta? Só que tem um detalhe. Você vai ter que tirar o nenê. A gravidez está muito no comecinho, bem no início, é o momento de tirar, porque não há a menor possibilidade desse bebê se desenvolver com o teu útero todo fechado assim. Você tem o tecido cicatricial bastante afetado, ele é praticamente colado, não há espaço para o bebê se desenvolver. Então, o meu conselho como especialista é: você vai tirar o nenê imediatamente. Doutor, mas o senhor não vê assim nenhuma possibilidade? Não, nenhuma possibilidade. Você sabe do teu problema, não é de hoje. Então, eu faria isso imediatamente. Até se você quiser, eu posso pedir a sua internação, aí você comunica a família e a gente já faz. Ô doutor, eu posso sim ir pelo menos em casa conversar com eles? Não, tudo bem. Você pode fazer até dentro do prazo de uma semana. Essa cirurgia, ela pode acontecer até no prazo de uma semana. Não mais que isso. Bem, se eu tenho esse tempo, doutor, então eu preciso, sabe? Eu não posso ficar aqui direto, então eu quero ir para casa conversar com o meu pessoal. Não tem problema? Não, problema nenhum. Você tem até uma semana, vai. No máximo, do máximo, 10 dias a gente precisa fazer isso. Mas não mais do que isso, nem um minuto a mais. Ok? Ok. Me vesti, saí do consultório médico e pensei, e eu quero que você pense comigo, tudo o que me disse aquela mulher que cruzou o meu caminho, que bateu no capô do meu carro. Não vá ao médico, ele vai acabar com o seu sonho. Não vá ao médico, ele vai acabar com o seu sonho. Meu Deus do céu, o meu sonho era ser mãe. Eu estava grávida e o médico estava dizendo que eu tinha que interromper a gravidez porque o meu útero, ele não tinha espaço e todo colado, não tinha como o feto se desenvolver. Nem era o nenê ainda, o feto. E tinha que ser muito rápido para isso. Eu teria que fazer isso naquele prazo estabelecido por ele. E agora? E agora? O que eu faria? O que você faria se no meu lugar estivesse aquele componente novo, a cigana surgida do nada? Afinal, como ela poderia saber daquilo tudo? Eu precisava encontrar a cigana. Eu precisava. Do jeito que ela apareceu, eu teria que reencontrá-la. Mas, repito, sequer o nome dela eu tinha perguntado. Endereço. Mas que tolice. Cigana não tem interesse? Cigana não tem endereço? Sua vida é nômade, é o que caracteriza o povo cigano. Mas foi quando eu tive aquela ideia. Eu tinha uma inseparável amiga, a Regina. Ela era pau pra toda obra. A Regina sempre estava comigo. Ela me compreendia, me entendia e passava até por cima da minha arrogância. Eu não queria me abrir com ninguém sobre tudo que eu estava vivendo, mas com a Regina era diferente. Minha amigona do peito.
Então, antes de eu ter contato com qualquer familiar, nem mesmo com meu marido eu tive contato, com ninguém. Eu fui bater na casa da Regina e contei para ela a história. Ela também achou tudo muito estranho, mas amiga é assim. Não é aquela pessoa que apenas acha estranho e manda você se virar. Não, amiga é diferente. Ela se propôs a me ajudar. Quer dizer, ela se interessou pelo meu problema, pelo meu drama. Nossa cidade não é uma cidade pequena e nem imensa. É uma cidade de cerca de 300 mil habitantes. Procurar uma cigana pelas ruas seria procurar uma agulha no palheiro. Mas Regina me disse: amiga, ciganos, eles vivem em caravanas. Eles armam as tendas, as barracas, eles nunca estão só. Eu nunca soube de uma cigana que andasse sozinha. Essa foi a primeira vez que eu escutei. E normalmente, Fátima, normalmente eles armam as tendas, as barracas na periferia, na entrada da cidade, perto dos trevos. Vamos lá. Se os ciganos estiverem na cidade, a gente vai achar. Vamos atrás. E essa minha amiga é demais. Verdade. Ela tinha razão. Tanto que juntas, nas proximidades do segundo trevo que nós visitamos, na entrada da cidade, avistamos as barracas e tendas. Óbvio, só podia ser acampamento dos ciganos. Eu e Regina ficamos receosas da proximidade. E o que nos tranquilizou um pouco foi que, quando a gente chegou mais perto, vimos as crianças brincando. As crianças que pertenciam àquela comunidade de ciganos brincando. Então, quando a gente vê criança, a gente se tranquiliza. Não há muito o que temer, né? Quando você vê criança. Aliás, criança é alegria. Eles estavam brincando, correndo. Era gente como a gente, apenas de uma vida completamente distinta. Parei o carro e descemos. Logo veio um senhor e em seguida ao senhor também uma mulher. E as crianças ficaram espiando à distância a chegada de duas estranhas. Mas eu e Regina fomos bem recebidas. O casal cigano, muito educado. Foi então que eu esclareci o que eu buscava. Eu procurava uma senhora cigana. Ela que andou pela cidade. Altura mediana, o vestido florido. Eu falei da cor dos olhos, o jeito dos cabelos. Eu fui dando assim o máximo dos detalhes. O casal foi me escutando atentamente e eu falando da cigana. Foi quando eles fizeram uma pergunta: mas peraí, quando foi que a senhora viu essa cigana? Eu falei: foi ontem. Aí, inclusive mais ou menos o horário que eu estava saindo da minha casa, por volta de 10 horas da manhã do dia de ontem. E eles disseram uma coisa, um olhou para o outro e falou: é que nós acabamos de chegar. Ainda há pouco montávamos as últimas tendas. Acabamos de chegar à cidade. Acabávamos de montar as últimas tendas e barracas. Mas é praticamente impossível uma cigana sozinha. A senhora tem certeza de que realmente se tratava de uma cigana? Enquanto eu respondia que sim, e pelas características, também por ela ter me dito que ela era cigana, eu tinha certeza que era uma cigana, a mulher desse casal cochichou com o cigano alguma coisa e em seguida nos convidou a entrarmos na tenda. Eu olhei para Regina, a Regina assentiu com a cabeça, amigona do peito, tipo: vamos nessa. Estamos aqui, vamos. Eu ainda estava receosa, mas entramos na tenda. A mulher foi chamar outros integrantes da comitiva. E entre
estas outras pessoas, uma senhora que aparentava mais ou menos 60 anos de idade. Essa senhora aparentava. No entanto, com um detalhe, muito parecida com aquela cigana que eu tinha encontrado, ou que eu fui encontrada por ela. Depois dos cumprimentos, falei o que elas esperavam que eu falasse. Então, a cigana em questão, a cigana que me encontrou, que eu encontrei, que me encontrou, é muito parecida com ela, com essa senhora. Não precisei falar mais nada. Essa senhora olhou para mim e disse: "Peraí, eu vou buscar o retrato dela para você confirmar. Mas antes de eu ir, eu vou te falar uma coisa. Você está falando por tudo que eu ouvi, pelas características, você só pode estar falando da amapola. A amapola, ela era minha irmã, 2 anos mais nova que eu. A minha irmã amapola. Mas ela já morreu. A amapola já faleceu. Nessa hora, eu levei um choque. Meu corpo todo se arrepiou. Então eu havia estado com uma pessoa falecida, justo eu, uma pessoa tão lógica e irracional. Eu olhei para a Regina fazia afirmativo com a cabeça, tipo: "Eu te falo, Fátima, eu te falo. Essas coisas existem." Não que ela falasse, mas do jeito que ela fazia com a cabeça eu entendi. "Eu te falo, Fátima, essas coisas existem, você não me escuta." Eu estava pasma. Aquela senhora cigana, de nome Aiba, rapidamente voltou, trazendo consigo, numa moldura, o retrato, a fotografia de muitos anos atrás. Amapola. Era jovem ainda, Amapola, mas os traços estavam lá. Eu sou ótima com imagens, com memória fotográfica. Eu sou ótima com isso. Quando eu bati os olhos naquela fotografia, eu falei: ela mesmo. E comecei, a chorar. Tive até que tomar um copo d'água fresca que eles apanharam numa moringa para eu poder me acalmar um pouco. É ela mesmo. É ela. Amapola no nome. Diferente, né? Ela me explicou, são nomes ciganos. O meu é Aiba. Foi quando a Aiba me contou a história da amapola. Eu já havia tomado a água, já havia me acalmado. E ali, ao lado da minha amiga Regina, nós ouvimos a história da amapola. A Aiba contou que naquela rodovia da entrada da nossa cidade, cerca de 20 anos antes, a rodovia era bem diferente. Era pista simples, agora não era mais. Eram pistas duplas, mas a rodovia era de pista simples. Foi ali que a amapola, no instante em que ela atravessava a pista com o seu nenê no colo, ela foi atropelada. Foi violentamente atropelada por um carro. Com um choque, ela foi atirada à beira da rodovia, dentro de uma vala. Só que em nenhum momento ela abriu os braços para soltar o neném. Ela foi atropelada com o neném no colo e com ele ficou no colo. Ela ficou o tempo todo agarrada com o filho no colo. O neném também morreu no atropelamento. A Aiba, a irmã, quando chegou com os demais, ela ainda ouviu o último suspiro da irmã. Foi ela, a Aiba, que tentou pegar o sobrinho, o nenê, no colo da irmã. E ela não conseguiu tirar porque ela estava firme segurando o bebê. Ela até desconfiou que talvez a irmã ainda estivesse viva. Não estava. Mas mesmo depois de morta, ela segurava firme o nenê
junto a seu corpo. Ambos morreram na hora, ela e o nenê. Aí me explicou. A Aiba, nossa, foi um abalo para toda a nossa comunidade. A morte de Amapola foi muito triste. E como ela, sabe, morreu agarrada ao Boris, o nenê. O nome do nenê, ele era um menino, Boris. Como ela morreu agarrada ao Boris, foi minha ideia de colocar no último momento o nenê junto com ela no caixão, de forma que nós colocamos o nenezinho de bruços junto a ela no caixão, e eles foram enterrados assim, abraçados, sabe? Não diga. Fiquei imaginando, né? Fiquei imaginando a cena. Ela deitada no caixão e eles colocaram o Boris, o nenê, de bruços sobre ela. Então eles foram sepultados assim, abraçados, agarrados. Meu Deus, seguiu a Aiba. Foi tudo muito triste, não apenas no dia, porque o nosso luto, o luto cigano, ele é fechado, sabe? Ele dura um ano. A gente usa pesados vestidos pretos durante um ano. Os pertences do falecido, no caso da minha irmã e do nenê, as roupas, as roupinhas do nenê são todas queimadas. A gente não fica com nada que pertencia ao falecido. As roupinhas todas nós queimamos, colchões, travesseiros, cobertas, tudo. É uma tradição cigana, tudo a gente queima. E nós, as mulheres ciganas, abrimos mão de joias, nada de anel, nem brincos. A gente não abre mão dos brincos, das pulseiras. Não usamos nada pelo período de um ano. E depois nós fazemos oferendas aos nossos antepassados nos túmulos. É por isso que periodicamente nós voltamos aqui à tua cidade para as oferendas nos túmulos. Mas desta vez vai ser diferente. Como? Dona Aiba, como assim? Por que dessa vez é diferente? É que o motivo da nossa vinda, da nossa estada aqui agora na sua cidade, é que nós vamos exumar os corpos. Nós vamos desenterrar a Amapola e o seu bebê Boris. E os ossos iremos transportar para o lugar em que nós nascemos. Foi um pedido de espíritos antepassados, se é que você me entende. Nossa, tanto eu quanto a Regina estávamos chocadas, estupefatas. Eu então contei para senhora Aiba os detalhes da minha gravidez e do pedido que eu recebi da irmã dela, Amapola, que eu não fosse ao médico porque ele iria destruir o meu sonho. E aí eu contei da minha luta, 12 anos de casado, que eu não podia engravidar. Aiba me disse que eu poderia confiar e levar adiante a gravidez. Aiba me disse que eu poderia confiar e levar avante a gravidez. Regina, a minha amiga, também achava a mesma coisa. Mas antes de eu sair do acampamento cigano, eu perguntei para a senhora Dona Aiba quando eles iriam ao cemitério para a exumação dos corpos. E ela me informou que em 2 dias. E eu pedi se eu podia estar com eles. E ela me disse que sem problemas. Ela era irmã e estava me autorizando, que eu podia ir. Sei lá, eu
Eu fiz esse pedido porque eu senti essa necessidade. Não era curiosidade, não. Não era. Mas eu senti essa necessidade mesmo. No dia combinado, na hora combinada, eu e Regina estávamos lá. A Regina, minha amiga, foi comigo. E quando os coveiros abriram a gaveta do túmulo e puxaram o caixão já todo apodrecido, quando eles abriram a tampa do caixão, eu levei um susto, um grande susto. Vi a amapola de novo e em seus braços eu vi o Boris, o nenê. Mas eu vi mesmo. Foi tudo tão real. Até as roupas existiam ainda. Foi tudo muito rápido, uma fração de segundos, mas no momento que o caixão foi aberto, eu vi o rosto formado. Eu vi o rosto que estava coberto por um véu. Eu vi o rosto formado dela, da amapola. E vi o corpinho formado do neném com a roupinha. Fração de segundos, porque bastou que o primeiro vento batesse e tudo se desmanchou. Bateu o primeiro vento e tudo se desmanchou, ficando apenas os ossos e parte dos cabelos dela. Porque o nenê, de tão novinho, eu acho que ele não tinha ainda cabelo, ou o cabelo se misturou. Foi tudo muito chocante. Nessa hora, nos abraçamos todos. Fizemos uma oração cigana. Eu apenas ia repetindo as palavras ouvidas. E depois, aqueles ossos, os ossos da amapola e do Boris, o neném, aqueles ossos, pelos próprios coveiros, foram sendo acomodados em sacos plásticos e depois esses sacos entregues aos ciganos. E um coveiro ainda me falou, até porque parecia que eu estava ali para ouvir aquilo. Um coveiro ainda me falou: "É, dona, a gente é isso aí, ó. A gente quer ser tanta coisa, né, dona? Ei, pois a gente acaba tudo dentro de um saco e qualquer um carrega. E tem gente besta, dona, que ainda tem orgulho. Parece que tem o rei na barriga." Nossa, as palavras daquele coveiro me calaram tão fundo e marcaram uma grande mudança na minha personalidade. Apenas uma coisa eu tinha certeza depois de tudo aquilo: eu iria tocar avante a minha gravidez, eu iria com ela até o fim, desse o que desse. Mas tudo aquilo serviu para me encher de coragem. Eu e Regina, nós nos despedimos dos ciganos, afinal, eles tinham um longo caminho pela frente. Já estavam de partida. Por minha conta, depois eu pedi que uma missa fosse rezada em sufrágio às almas de Amapola e Boris. Contrariando qualquer previsão médica, eu levei avante a minha gravidez. Por incrível que possa parecer, a minha gravidez se transcorreu tranquila e depois dos 9 meses tive um menino lindo, a quem eu dei o nome de Boris, numa homenagem merecida a quem me ajudou, mesmo estando já em outro plano, mesmo estando do outro lado do mistério. Dei ao meu filho o nome de Boris. É um nome cigano. As pessoas até às vezes me perguntam, elas dizem: "Nossa, o nome é incomum." Elas se lembram muito
do jornalista, né? Do Boris Kazoy. Me perguntam até se tem algum grau de parentesco. Eu esclareço que não. Aí eu explico que Boris é um nome cigano. E explico que Boris é um nome cigano e rico é o seu significado. É o combatente, é o lutador, é o guerreiro. Boris é um nome muito rico para os ciganos, porque é aquele que enfrenta qualquer obstáculo sem temer. É a persistência. A persistência é a chave do sucesso de quem recebe esse nome. Então, eu fico muito orgulhosa do nome dado a meu filho. E ele tem correspondido a tudo isso, porque já agora, com 20 anos de idade, tem correspondido a isso tudo. Incrível que daquele povo cigano eu nunca mais tive notícia. Eu continuo morando na mesma cidade. Mas vocês acreditam que quando chegam os ciganos por aqui e eles armam as barracas lá no mesmo lugar? É impressionante, sempre no mesmo lugar. Eu vou até lá na tentativa de reencontrar a Aiba, mas nunca é mais o povo da Aiba. Já teve até gente que conhecesse a Aiba e a sua gente, mas eles nunca mais voltaram aqui. Nunca mais. Eu acredito que depois de tanto tempo, já tenho dúvidas se a dona Aiba ainda é viva. E é por isso que eu rezo muito pela amapola, pelo Boris e também por ela. Essa era a história que eu tinha para contar. Espero que vocês tenham gostado. Não me esqueçam de curtir dando um joinha. Comentem, se inscrevam no canal. E, por favor, quem puder, ajude o canal a se desenvolver e a crescer. Manda um valeu demais, porque o Paulinho Boa Pessoa bem o merece.